Por que será que nós nunca estamos satisfeitos com os nossos corpos? Você já se fez essa pergunta? O tema desse vídeo será o olhar sistêmico sobre a insatisfação que nós temos sobre o nosso corpo e também entender um pouquinho mais de onde vêm os distúrbios alimentares. Se o assunto te interessa, curte aí e já aproveita para seguir o meu canal. Marque e compartilhe aquelas pessoas que você gosta que podem tirar proveito sobre esse assunto. Ao longo da história, nós fomos criando margens para determinar o que é e o que não é normal. Estar dentro desses padrões é ser considerado aceitável pela sociedade. E esses padrões influenciam muito o nosso dia a dia, o nosso comportamento. Quer ver como? Quando a gente encontra alguém na rua, que faz tempo que a gente não vê, qual é o nosso primeiro comentário, qual é o nosso pensamento? É sempre, nossa, fulano emagreceu, ou fulano engordou. E a gente chega até a citar, né? Nossa, fulano, como você engordou? Pensa num comentário mais desagradável que se possa fazer. Mas de onde vem esse nosso padrão corporal? É da genética? Também. E de onde mais então? Bom, vamos lá. Qual é a nossa relação com a comida? Qual é a sua relação com a comida? Qual é a quantidade que é suficiente para você se alimentar? Quais são os alimentos que são indicados ou devem ser excluídos da sua dieta? E ainda precisa considerar o que você gosta, quais as alergias você tem, quais as indisposições que você tem com um alimento ou com o outro. É algo sem fim, mas a comida ela deixa de ser algo necessário ao nosso corpo, ao nosso sustento e até para o nosso prazer, porque a comida ela traz um prazer e passa a ser tema de restrição, de discórdia e até de doenças. E pior, com essa confusão toda vem a insatisfação com os nossos corpos, com o resultado do que nós estamos nos alimentando. Aí a gente volta um pouquinho para aquela sensação de normalidade, né, das faixas de normalidade. Mas agora com uma visão diferente do que é e o que não é saudável. E nos dois extremos nós temos a obesidade e a anorexia. Mas por que é tão difícil a gente ter uma relação saudável, uma alimentação saudável? O alimento virou um vilão? Para as gerações anteriores, o problema com o alimento era de escassez. O pouco que eles tinham que dividir entre muitas pessoas. E hoje, com o excesso de comida que nós produzimos, nós deixamos de lado o que nós precisamos para dar lugar ao que nós queremos ou não queremos, já julgando o que é certo e o que é errado comer. Infelizmente, escolhemos nos alimentar das coisas que pior nos oferecem, né? Até porque o que era saudável ontem, como frutas e legumes, já sofreu tantas alterações genéticas, já tem tanto agrotóxicos que viraram ruim. E o nosso organismo começa a transbordar intolerâncias, alergias e doenças. A nossa relação com os alimentos, sim, se tornou doentia. Mas o objetivo aqui não é entrar nisso não, eu quero ir adiante. O alimento, além de nos nutrir, também traz todo um significado simbólico, né? Ele vem carregado deles e com uma forte carga emocional que carregamos desde a nossa formação. Já parou para pensar nisso? Eu engulo sem sentir e me encho só para satisfazer, ou eu nego alimento a fim de contrariar uma outra pessoa, ou ainda engulo e depois coloco tudo para fora, né? Eu vomito tudo. E onde está o problema? Será que o problema está na parte nutricional do alimento ou está nessa parte simbólica que o alimento traz? E aí uma questão, fome ou vontade de comer? Quantas vezes essa vontade de comer não é só para preencher um vazio na minha alma? Vazio de afeto, de atenção, carinho, segurança, que vem do contato com os meus pais. E não é só o meu vazio alimentar. Esse vazio que existe em mim, e eu não preencho com alimento, não preencho com comida, eu posso me fartar, que eu nunca estarei cheio ou satisfeito. Então, eu como mais, porque tenho medo de entrar nesse vazio, mas a pior parte é que eu já estou lá. Por fora eu sou um obeso, por dentro eu sou um desnutrido, cercado de uma camada de proteção para não ter contato com a parte em mim que precisa ser vista. Um desnutrido de alma, vazio de sentimentos de pai e de mãe. Vamos tentar entender um pouco mais de onde vem esse valor simbólico do alimento. Qual foi o primeiro alimento que você teve contato? E depois, de que forma você tomou contato com esse alimento? O valor simbólico desse alimento vem da nossa relação com a nossa mãe. A mãe ela já foi nosso alimento, ela já nos deu o alimento e depois ela ofereceu o alimento. E através do valor simbólico que nós empregamos na nossa alimentação, é possível analisar a relação com quem nos alimentava, com a nossa mãe ou com a ausência da nossa mãe. Outra observação importante é o que a nossa mãe deu para nós enquanto filho, o que era necessário ou o que ela acreditava que era necessário. E aí, vamos ser sinceros, não importa o quanto nós comemos,
sempre será insuficiente aos olhos da nossa mãe. E se eu vomitasse porque eu já estava cheio de leite? Aí sim, estava outro colorido, porque além de eu vomitar, eu recebia remédio que era para segurar o que já estava a mais dentro do meu corpo. E pensa comigo, dentro do bebê só cabe o equivalente a uma mão fechada em termos de volume. Quanto que será que era necessário para esse bebê estar satisfeito? E nessa altura você já deve estar achando que a grande vilã da história é a sua mãe. Em partes. Provavelmente ela também teve problemas alimentares vindos dos relacionamentos com a mãe dela e acaba projetando em nós essas dinâmicas. E ao invés de nos alimentar, alimentava a sua própria criança, que já tinha problemas mal resolvidos na sua história. E aí existem outras dinâmicas. Tem a história de quem passou muita necessidade na vida, não tinha nada para comer, passou fome. E a dinâmica fica, antes eu era um desnutrido, e agora meus filhos são obesos mortos, porque eles não vão passar as necessidades que eu passei. E a falta e o excesso se convergem aqui nesse caso. E você sabe de onde vem o gesto de não? Você já parou para pensar nisso? O gesto de não, que é praticamente universal no mundo todo, vem ainda do bebê, tirando da boca do seio da mãe, dizendo para ela que ele já estava satisfeito. Mas o que essas mães fazem? Elas pegam o bebê e voltam para o seu peito, porque elas acreditam que ainda não foi suficiente para esse bebê. Não respeitamos os limites que essa criança já está sugerindo. Esse padrão alimentar, marcado ainda lá em bebê, se reproduz na nossa vida até hoje. A obesidade, por exemplo, pode ser observada desde o início da nossa história. No caso das pessoas que sofrem com anorexia, existe uma dinâmica inconsciente de morrer no lugar de alguém que ela sente que deseja morrer ou partir. A pessoa com anorexia diz assim a quem quer morrer: você fica e eu vou no seu lugar. Via de regra, essa pessoa é o seu pai. Já na bulimia, a dinâmica observada é a de não aceitar. Vou dar um exemplo. Uma mãe diz para sua filha: o que vem do seu pai, minha filha, não presta. Só o que vem de mim é bom. E essa filha só pode aceitar o que vem da sua mãe. E só vai se curar quando conseguir tomar, amar e perdoar o pai e a mãe internamente dentro do seu coração. E nesse caso, principalmente, está relacionado ao pai. Esses dois distúrbios andam juntos. Na anorexia, eu não como, me fecho para o alimento. Não quero você. Na bulimia, eu como, mas depois, escondido, eu jogo tudo para fora, vomito tudo que eu comi. Mas tem uma outra dinâmica. Se eu ainda estou engolindo, existe algo que eu já estou aceitando. Mas veja só, não quero você dentro de mim. E diante dessas informações, parece muito difícil manter o peso, não é mesmo? E de fato é bastante difícil. Mas através da constelação sistêmica é possível diagnosticar as possíveis causas da obesidade ou dos transtornos alimentares. E com algumas intervenções é possível superar essas dificuldades. Às vezes, o simples fato de você tomar consciência de onde vem a sua dor ou o seu problema já lhe permite olhar para isso de uma forma muito mais abrangente. A solução nem sempre está ao alcance dos nossos olhos, mas ao ampliar essa visão, você também amplia a sua consciência e a sua percepção sobre a situação. E quando isso acontece, mais apto você fica para poder resolver os seus problemas. Muito obrigado. Namastê.